Bom, não há novidade para ninguém que o Megadeth é uma das bandas mais importantes e influentes do metal. Com quase 40 anos de carreira, a banda já vendeu mais de 25 milhões de cópias, fez inúmeras turnês mundiais e recentemente ganhou o Grammy com o álbum Dystopia de 2017. Mas, será que mesmo com todo esse sucesso de Megadeth ao longo da carreira, Dave Mustaine se acha um fracassado? Bom, pelo menos é isso que nos dá a entender um dos capítulos deste livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do autor Mark Manson. E não, ele não é parente do Marilyn Manson. Bom, mas para você entender melhor como que o autor chegou a essa conclusão, ou essa hipótese no livro, né, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá no passado da carreira musical de Dave Mustaine. Caso você não saiba, o guitarrista e vocalista do Megadeth já fez parte de uma outra banda gigantesca aí do heavy metal, do rock de uma forma geral, né, que é o Metallica. Mas isso lá no iniciozinho da carreira da banda, quando James Hetfield e Lars Ulrich resolveram montar uma banda de heavy metal. Então eles começaram a procurar outros músicos através de anúncios de jornal, até porque naquela época não tinha internet, né? Então dessa forma eles conseguiram fechar a formação com Ron McGovney no baixo e Dave Mustaine na guitarra solo. Então com essa formação eles já começaram a fazer uma pá de show ali no cenário thrash metal de São Francisco e Califórnia. Que também contava com bandas, né, ainda no início de carreira, como Slayer, Anthrax e Exodus, entre várias outras da cena ali, é lógico. Porém, entre todas essas bandas, o Metallica pareceu ser a que foi se destacando cada vez mais. E tudo ia muito bem, a banda fazendo cada vez mais shows, conquistando o público, ficando cada vez mais famosinha ali na cena, e já estavam prestes a gravar o primeiro álbum oficial por uma gravadora. Porém, os caras se depararam com um pequeno problema. Dave Mustaine, apesar de ser um guitarrista sensacional, era um cara muito problemático, principalmente em relação aos vícios com drogas e álcool. Era um cara muito encrenqueiro, arrumava treta direto com os outros caras da banda. Tinha umas brincadeiras sem noção, meio estilo Joselito, manja? Pra vocês terem uma ideia do nível de zoeira quinta série do cara, uma vez ele jogou cerveja no baixo de Ron McGovney. Porém, ele jogou bem na parte dos captadores, que é a parte elétrica do instrumento. E quando o Ron foi ligar o baixo para tocar, ele não tinha se ligado que o Dave Mustaine tinha jogado cerveja nos captadores. Aí o que aconteceu foi que ele tomou um puta choque violento. Então justamente nesse momento aí que a parada tava começando a ficar séria, né? Os caras estavam se profissionalizando cada vez mais, e assinar contrato com uma gravadora para gravar o tão sonhado primeiro álbum, eles começaram a analisar bem. Esse mano aí vai ser complicado manter ele na banda, hein? Então, para o bem da carreira da banda, eles acharam melhor dar um pé na bunda de Dave Mustaine. No belo de um dia aí, quando eles estavam na estrada, né, após um show que eles tinham feito, né, na noite anterior, Dave Mustaine acordou de manhã e se deparou com os caras do quarto dele dando uma passagem de ônibus de volta para casa e com a notícia de que ele estava sendo demitido da banda. E foi uma coisa que ele não esperava, que acabou pegando ele de surpresa, porque por mais que ele tivesse tido várias tretas com os caras, várias presepadas lá, na cabeça dele eles estavam fechados, eram amigos, eles nem imaginavam que os caras pretendiam tirar ele da banda. My God, Lars, you guys woke me up and said, you know what, you're out. And I asked you, what, no warning? I said no second chance, and you guys said no, go. Então quando aconteceu ele ficou super baqueado, aquele sentimento de traição, aquela coisa de tipo, putz, os caras me sacanearam. E isso acabou motivando ele a querer montar uma outra banda, mas não uma banda qualquer. Tinha que ser uma banda muito melhor que o Metallica e que, além de ser muito melhor que o Metallica, ainda fizesse muito mais sucesso que eles. Até porque isso, na cabeça deles, seria tipo uma vingança. Vingança? O sucesso é a melhor vingança. E antes de eu continuar, já põe aí nos comentários, você sabia dessa história de Dave Mustaine ter feito parte do Metallica e ter sido demitido? Então o plano dele foi perfeito, eu vou estudar mais para ser um músico cada vez melhor, compor uma pá de música, vou encontrar outros caras que também tocam muito e vou montar uma super banda que vai dar um pau no Metallica. Então depois de toda essa jornada ele acabou dando início ao que seria a grande obra da sua vida, o Megadeth, que não demorou muito em lançar o seu primeiro álbum em 1984 chamado Killing is My Business and Business is Good, que inclusive foi lançado um ano depois do primeiro álbum do Metallica, por coincidência. E é lógico, né, a banda foi lançando outros trabalhos, crescendo cada vez mais, começando a fazer várias turnês mundiais, até que eles realmente conseguiram chegar a se consolidar como uma das maiores bandas do cenário mundial do heavy metal, lançando álbuns que são considerados verdadeiros clássicos do heavy metal. Só para citar dois, Rust in Peace e o Countdown to Extinction. Inclusive o Countdown tem aqui em CD, eu só não tenho de ouvir. E é lógico, né, a banda continua aí firme e forte, e pro nosso orgulho conta com um brasileiro em sua formação atual, o Kiko. Isso, agora vamos ver a posição das mãos.
Não, esse Kiko não, o Kiko Loureiro, ex-guitarrista do Angra, que tá no Megadeth desde 2015. Aí você já deve estar pensando, pô, Daniel, você acabou de falar de uma carreira super bem sucedida aí de Dave Mustaine com o Megadeth. Então o que esse maluco aí do livro fala ou insinua que ele se sente um fracassado? Bom, o que acontece é que no capítulo 4, que se chama O Valor do Sofrimento, em que ele fala, entre outras coisas, que os parâmetros ou valores que nós usamos para medir o nosso sucesso ou fracasso nem sempre são válidos. Em um trecho desse capítulo, do qual o título se chama Problemas de Rockstar, ele relata essa história da expulsão de Dave Mustaine, né? E ele começa da seguinte forma. Em 1983, um jovem talentoso guitarrista foi expulso de sua banda da pior forma possível. A banda acabara de assinar um contrato e estava prestes a gravar o primeiro disco, mas deu um pé na bunda do guitarrista apenas dias antes de começarem a gravação. Sem preparação, sem discurso, sem drama. Um dia acordaram o cara e lhe entregaram uma passagem de ônibus para casa. E quando eu li essa parte, já fiquei matutando aqui na minha cabeça. Cara, é de alguma banda conhecida. Eu lembro dessa história. Eu só não lembro quem é a banda, que é o cara, mas eu lembro dessa história. Aí ele continua aqui, né? Quando chegou a Los Angeles, o guitarrista já tinha superado a sua autopiedade e decidiu formar uma nova banda. Essa nova banda seria tão bem sucedida que a antiga se arrependeria para sempre da decisão de ter expulsado. Ele ficaria tão famoso que os colegas seriam forçados a passar décadas vendo na TV, ouvindo no rádio, vendo em cartazes nas ruas e em fotos de revistas. Aí quando chegou nessa parte da vingança, aí eu lembrei, falei, ah não, é o Dave Mustaine do Megadeth. O guitarrista se chamava Dave Mustaine e seu novo projeto era a lendária banda de heavy metal Megadeth. Venderam mais de 25 milhões de discos e fizeram várias turnês mundiais. Hoje Mustaine é considerado um dos nomes mais brilhantes e influentes da história do gênero musical. Mas, infelizmente, a banda que expulsou se chamava Metallica, que vendeu mais de 180 milhões de discos em todo o mundo e que muitos consideram uma das melhores bandas de rock de todos os tempos. E finalmente a parte que ele fala do fracasso de Dave Mustaine. Por causa disso, uma rara entrevista íntima em 2003 revelou um Mustaine choroso admitindo que ainda se sentia um fracassado. Apesar de tudo que conquistou, em sua mente ele sempre seria o cara que foi expulso do Metallica. E de fato, né, parece que hoje em dia já não se fala mais tanto disso, mas sempre se especulou muito aí dentro da imprensa, da mídia especializada, né, do rock e do heavy metal, que Dave Mustaine nunca engoliu muito bem essa expulsão aí do Metallica, né, que ele sempre meio que guardou um certo ressentimento, uma mágoa. Mas enfim, com qual objetivo o escritor do livro usou essa história aí da expulsão de Dave Mustaine como exemplo? O escritor Mark Manson, né, nos dá a entender de uma forma geral que a maioria das pessoas se sentem infelizes porque a medida de valor que geralmente elas usam para avaliar se elas são bem-sucedidas, se conseguiram alcançar os seus objetivos ou não, nem sempre são cabíveis a elas, por assim dizer. Porque se você for analisar bem, muitas vezes, e isso é meio que natural do ser humano, né, a gente se baseia muito na vida de outras pessoas ou em fatores externos para tentar definir o nosso conceito do que é se sentir feliz, realizado. Então, de uma forma geral, a gente meio que tem esse hábito, né, de ficar se comparando com outras pessoas, e geralmente pessoas que estão num patamar maior que a gente, né? Mas a verdade é que a pessoa muitas vezes pode ter feito um sacrifício de ter renunciado muita coisa para conseguir chegar onde chegou. Você não sabe o quanto que foi a dedicação dessa pessoa para conseguir chegar no topo. Muitas vezes, enquanto outras pessoas estavam se divertindo, essa pessoa estava trabalhando, estudando, planejando seus projetos. Fora que tem outro porém também, né? Somente talento não basta. Se a pessoa tem talento, mas não tem obsessão, não tem atitude, dificilmente ela vai chegar a algum lugar. E às vezes, uma pessoa que nem tem tanto talento assim, tem coragem de correr atrás, né? Dá a cara a tapa, não tem medo de tomar não. Bom, e também já tem aquela velha frase, né, que já até virou meio clichê, que fala que você nunca deve se comparar ao próximo, mas sim comparar você hoje com o que você foi ontem. Ou seja, analisar o quanto que você melhorou, o quanto que você evoluiu. E para fechar essa história de Dave Mustaine aqui no livro, o autor ainda complementa da seguinte forma. Dave Mustaine, consciente disso ou não, escolheu avaliar segundo o padrão, ser mais bem-sucedido ou mais popular que o Metallica. Foi tão doloroso ser expulso do seu antigo grupo que ele adotou o sucesso relativo do Metallica como medida para avaliar a si mesmo e a própria carreira musical. Ou seja, depois que ele foi expulso, ele não montou uma outra banda simplesmente com o objetivo de fazer sucesso, viver do que ele gosta e se sentir realizado. Não, isso para ele não era o suficiente. Ele queria destruir o Metallica, ele queria montar uma banda que fizesse muito mais sucesso que Metallica e deixasse os caras até com inveja. E foi aí que o tiro saiu pela culatra. Porque dificilmente alguma banda dentro do heavy metal, eu diria até mesmo dentro do rock de uma forma geral, conseguiu alcançar o patamar do Metallica. E isso principalmente dos anos 90 para cá, quando o Metallica lançou o Black Album. Então ele deve ter carregado esse peso, essa amargura por anos, talvez até mesmo décadas. Já que embora o Megadeth tenha sido uma banda de sucesso, né, tenha alcançado um patamar muito alto
dentro do metal, ainda assim eles não conseguiram alcançar o mesmo nível de popularidade de seus rivais, o Metallica. E presta atenção, tô falando se tratando de nível de popularidade, de qual banda é mais famosa, e não julgando qual banda é melhor, tá? Isso aí é outra história diferente. Se você, por exemplo, perguntar para um pagodeiro se ele conhece Metallica, ou se ele já ouviu falar, muito provavelmente ele vai falar que já ouviu falar. Talvez um ou outro tenha ouvido uma música ou outra. Agora, se você perguntar se ele conhece Megadeth, o cara vai falar, que porra é essa, meu irmão? Então, mais ou menos isso, quando uma banda fica famosa a ponto de ultrapassar, né, extrapolar essa barreira do rock, do metal, ela fica conhecida até por pessoas que não gostam de rock, que gostam de outros estilos. E o Metallica e o Iron Maiden, por exemplo, são dois desses casos. E claro, né, galera, vale ressaltar que essa entrevista que ele relatou no livro é uma entrevista de 2003, e o livro foi publicado em 2017, tá? Então, essa entrevista ela já tem 20 anos, e em 20 anos muita coisa acontece, né? A gente passa por várias experiências de vida, a gente vai ganhando muito mais maturidade. Bom, nem todas as pessoas, né? Mas em via de regra, é o processo natural da vida. E Dave Mustaine, cara, passou por tanta coisa nesses 20 anos aí, ele travou várias batalhas aí contra os seus vícios, né, com as substâncias ilícitas, várias idas e vindas às clínicas de reabilitação. Ele teve câncer e se curou, ele constituiu família, virou faixa preta de karatê, se converteu à religião evangélica. E em algumas entrevistas aí ele já relatou, né, que se arrepende de muita merda aí que ele fez do passado, né. E ao que parece, ele também fez as pazes, né, com seus ex-companheiros de Metallica. Isso já depois de velho, né. Então assim, cara, a cabeça do cara já mudou muito, né, pelo que eu pesquisei, ele já tá com 61 anos. Muito provavelmente hoje em dia ele já nem pensa mais dessa forma. Não foi bem sucedido porque não conseguiu alcançar o mesmo sucesso do Metallica. Muito pelo contrário, eu acho que hoje em dia ele deve ser muito grato por tudo que ele conquistou com a sua banda, com o Megadeth. Inclusive o Megadeth lançou um álbum recentemente aí, The Sick, The Dying and The Dead, se eu não me engano é esse o nome, que pelo que dizem aí tá repercutindo muito bem, hein? Mas é isso, galera, esse vídeo aí foi para falar especificamente desse trecho aí do livro, né, em que fala desse suposto fracasso de Dave Mustaine. Eu pelo menos achei bem interessante a forma como o autor abordou, né, usou essa história aí como exemplo neste capítulo. E também vale ressaltar que A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é um livro fantástico, viu? Fica aí como dica de leitura, né, se você quiser saber mais. É incrível como esse livro aqui abre sua cabeça para você enxergar as coisas de uma forma diferente e, acima de tudo, você levar uma vida mais leve. Então, de uma forma geral, ele faz você entender que o sofrimento, os problemas, a dor, sempre farão parte da vida. A questão é pelo que você quer escolher sofrer, quais os problemas que você quer lidar. Será que esses problemas estão relacionados com seus propósitos, que você sente que é o que vai te fazer feliz? Se não estiver, será que você não está se desgastando à toa, se importando com coisas que você não deveria se importar? Então, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou, você vai fazer o seguinte. Primeiro, dá aquela curtida aí para fortalecer aqui o canal, o YouTube recomendar para mais pessoas esse vídeo. E segundo, se inscreve aí e ative as notificações, já que você chegou até aqui. Espero ver você no próximo vídeo. Até breve!